Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, caso Bárbara Pena. Réu condenado por matar filhos pegou 28 anos e 4 meses de prisão. A ação conjunta das polícias Federal, Civil e Brigada Militar prende integrante de quadrilha responsável por ataques a bancos com explosivos no Rio Grande do Sul. Motorista bêbado tenta fugir da balada segura e atropela policial militar. Imagens da tentativa de crime doloso no centro do estado foram divulgadas hoje. Na região sul, o brigadiano mata assaltante e fere outro em tentativa de roubo à farmácia. Infelizmente, ele também foi alvejado e corre risco de vida. No SBT Entrevista, eu converso com o presidente da cooperativa Languiru, que projeta um faturamento de cerca de R$ 1,5 bilhão em 2019. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Começamos a segunda edição de hoje falando sobre o julgamento do caso Bárbara Pena, que terminou agora há pouco no Tribunal do Júri em Porto Alegre. O réu foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão. E a gente vai ouvir direto o que fala a defensora pública, a doutora Tatiana, que defendeu o João Guatimozin, nesse caso, ele, o autor do assassinato de 2 crianças e que foi inocentado pela morte do idoso. Vamos ouvir o que diz ela. Da pessoa ter desejado voltar. Então, por isso que eles absolveram ele. Houve a quebra do nexo causal da morte do Enio com a atitude do João. Doutora, ao vivo aqui para o SBT, vocês vão entrar com recurso em razão dessa pena aplicada 28 anos e 4 meses, inicialmente em regime fechado? A pena está adequada pela condenação, não é uma pena exagerada. O doutor Irion não deu uma pena acima do que seria adequado, pelo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Mas existiram outras circunstâncias durante o julgamento que foram consignadas em ata, que são causas de nulidade, que eu vou olhar com mais cuidado, vou conversar com os familiares do João para ver o que nós vamos fazer. Já está apelado. Tá? O que nós vamos pretender nesse apelo, se é trazer o João a novo júri, que há essa possibilidade, se é postular uma redução de pena, que eu entendo que nesse caso talvez seja muito difícil, porque a pena está adequada pelo que foi acordado com os jurados, porque os jurados entenderam que era viável. Então, com relação à pena, não vejo muito interesse recursal, digamos assim. Mas com relação a algumas circunstâncias de nulidade, enfim, de formalidades, eu tenho circunstâncias que eu vou apreciar. Inclusive, vou ver se há efetivo interesse de se passar por tudo isso de novo e de se passar por um novo julgamento, de acontecer toda essa circunstância novamente. Isso eu vou conversar com os familiares. Claro que eu, como defensora pública, tenho um dever funcional de recorrer. Mas eu também tenho a possibilidade de colher a manifestação do réu e dos familiares dele para ver se a gente vai ou não recorrer. Isso ainda vou pensar. Uma dessas possíveis nulidades seria a manifestação de um jurado que acabou suspendendo o julgamento por algum tempo? Não, uma manifestação do assistente de acusação que usou o silêncio do réu como argumento de autoridade. Isso aconteceu hoje de manhã. Houve uma consignação em ata, há uma vedação legal, eu não posso usar. Nesse momento, Felipe, está falando a defensora pública, a doutora Tatiana Boeira, né, que defendeu o réu, o João Mugem Neto, de 28 anos, e ele foi condenado a 28 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. A gente já conversou com a vítima, a Bárbara Pena. Vou pedir aqui para o cinegrafista chegar até mim, que agora acabou aqui a entrevista coletiva, né, com a doutora Tatiana. Então, Felipe, boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento terminou agora há instantes, né? O réu, então, ele foi considerado culpado, ele foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, mas lembrando, né, Felipe, que ele já está preso há quase 6 anos e por ser um crime doloso, ele deve cumprir em regime fechado pelo menos 2/5, ou seja, em torno de 11 anos. Ele já cumpriu quase 6, mais em torno aí de 5, né? Bom, vamos ver o que a Bárbara Pena, que foi a ex-companheira, né, do João, a única sobrevivente desse crime trágico que resultou na morte dos 2 filhos lá em 2013, como foi a reação e o que ela falou na saída aqui do julgamento.
eu gostaria de sair daqui segurando os meus filhos, sabendo que eu vou poder cuidar deles. Nada traz meus filhos de volta. Mas pelo menos eu tentei lutar por justiça. Eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que eu estava dormindo aquele dia, que eu quis não brigar, e eu sei que foi tudo planejado por ele. E agora ele vai ter muito tempo pensando no que ele fez, e ele sabe a culpa que tem. Ele sempre pediu desculpa para mim, enquanto eu ainda conhecia ele, estava me relacionando com ele, muitas vezes quando eu estava separado com ele, e depois ele voltava a fazer a mesma coisa. Então ele muitas vezes simula. O que ele fez ali é o caráter dele, é a simulação, faz parte do jogo dele. Bom, Felipe, agora que eu estou ao vivo com o Dr. Manuel Castanheira, que foi assistente de acusação, né? Ele, enfim, estava à frente aí dessa causa pela Bárbara Pena, única sobrevivente dessa tragédia, né? E ele vai explicar um pouquinho essa pena, porque assim, os jurados eles consideraram que o João, ele estava totalmente consciente do ato contra a Bárbara, mas semi-consciente em relação aos dois filhos e ainda absolveram no caso da morte do idoso que tentou socorrer a família. Então explica um pouquinho para nós. Boa noite, doutor. Boa noite. Nós tínhamos, nesse caso, 3 condições para a questão de imputabilidade do réu. A assistência de acusação defendia que ele era plenamente imputável, ou seja, que ele tinha consciência de que ele tinha e que ele tem uma doença que não é causa de exclusão dessa consciência. O Ministério Público seguia um laudo que já estava nos autos, um laudo oficial, dizendo que ele era semi-imputável, e a defesa, exercida pela Defensoria Pública, dizia que ele era inimputável, ou seja, que ele tinha uma doença que deveria ser tratado e não punido. Ou seja, não estava consciente dos atos. Não tinha plena consciência do ato em si. Aí a condenação disse que em relação à Bárbara, ou seja, ele estava consciente. Exatamente. Então, quando nós tratamos do primeiro fato, que é a tentativa de homicídio da Bárbara, foi decidido pelos jurados que ele tinha plena consciência. Com relação aos filhos, de que ele tinha uma semi-imputabilidade, e isso causou uma redução de pena em relação a esses fatos, segundo e terceiro. E em relação ao quarto fato, que é o caso do seu Enio Mário, que aí eu não era assistente de acusação, não poderia nem estar falando, mas enfim, apenas como notícia, ele foi absolvido, restou absolvido. E o Ministério Público, em seguida, já ali, enfim, ele entrou já com recurso para tentar haver aí um aumento dessa pena, né? Porque, na verdade, o juiz aí estabeleceu 28 anos e 4 meses. Vocês também devem recorrer dessa pena? Na verdade, assim, dentro da própria sentença, a gente já deixa o termo de recurso para que as razões sejam direcionadas ao Tribunal de Justiça, que é quem vai julgar esse recurso. Nós temos algumas questões, entre elas são questões eminentemente técnicas, mas que vão, ao final, sim, ser acolhidas, gerar um aumento de pena, em decorrência da questão do concurso, de como os crimes, de como as penas foram somadas ali, então isso gera uma diferença. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. E então, né, Felipe, são essas as informações aqui do julgamento. 2 dias de julgamento, a gente estava aqui acompanhando do início ao fim. E esse, então, é o desfecho, 28 anos e 4 meses de condenação aí para o João Mugem Neto, que hoje tem 28 anos. E como a gente disse, ele deve ficar preso, então, em regime fechado em torno de mais 5 anos, já que 6 ele já está cumprindo, já cumpriu. Obrigado, Lu, pelas informações completas a respeito desse caso. Comentário muito breve, né? Até porque a gente tem que recuperar muita informação para você ainda no segunda edição. Com todas as questões técnicas que foram apuradas pela Justiça, ouvida a defensoria, ouvida a acusação, na minha opinião, um fato como esse, com 2 crianças mortas, com todas as questões que estão colocadas já por todos que foram ouvidos pela Luciane Coleman, é muito pouco uma pena. Uma pessoa tira a vida, mesmo que ela não tivesse consciência disso, de 2 crianças, e o que a sociedade cobra dela é, no máximo, 11 anos atrás das grades. 6 já foram cumpridos, 28 anos a condenação, vai cumprir 2/5 da pena, algo em torno de 11 anos. É muito branda a pena para a morte de 2 crianças absolutamente
inocentes. Em Santa Maria foram divulgadas hoje imagens de um policial atropelado durante uma blitz da Balada Segura no centro do estado, Glauco. Não, é VT, desculpe. Vamos conferir. O caso aconteceu no dia 25 de agosto. Na imagem é possível ver o Corsa prata passando com o policial preso no capô. O PM atirou contra o motor para fazer o veículo parar. O policial de 34 anos foi arrastado por cerca de 200 metros. Na imagem de outra câmera, ainda é possível ver o policial em cima do carro. O motorista só para porque bate em um veículo estacionado. Logo chegam policiais e tentam levantar o veículo para retirar o policial debaixo dele. O PM teve escoriações nos braços e pernas e um ferimento mais grave no tornozelo. Ele passou por cirurgia e segue internado no Hospital de Caridade de Santa Maria. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio doloso, desobediência, resistência à prisão e embriaguez ao volante. Eu espero que seja devidamente punido, porque afinal de contas tentou matar um policial nisso aí sim, não tem desculpa. A Polícia Federal, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam integrante de quadrilha responsável por ataques a bancos com explosivos aqui no Rio Grande do Sul. Glauco Passa, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, olha, o suspeito foi encontrado numa fazenda no interior do município de Amaral Ferrador, na região sul do estado. Além do assalto à agência bancária com uso de explosivos, ele também é investigado pela Polícia Federal por tentativa de homicídio, por ter disparado contra policiais durante a fuga da ação criminosa, além de outros ataques a banco. Ele é considerado o explosivista, o responsável pelos explosivos do grupo. O preso tem antecedentes por roubo a banco e carro forte, receptação, furto, porte de armas e foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul a 39 anos de prisão, sendo um dos principais procurados do estado. Ele estava foragido há 8 anos, Felipe. Portanto, aí, essa prisão, uma ação que estava sendo há muito tempo esperada, né? Pente fino da polícia, com apoio da Brigada, Polícia Federal e aí o resultado. Parabéns ao trabalho conjunto, federal, civil, Brigada Militar, todo mundo colocando atrás das grades de novo alguém que não deveria estar em liberdade. Você volta em instantes, Glauco. E agora vamos conferir uma entrevista que eu fiz. Fui a Teutônia conversar com Darcy Bayer, presidente da cooperativa Languiru. Em 2002, quando ele assumiu a cooperativa, estava quase quebrada. Pois bem, uma volta foi dada em todo o processo e hoje 6.200 associados da cooperativa estão muito contentes com os resultados que podem chegar esse ano a cerca de R$1,5 bilhão de reais. A Languiru é uma das maiores cooperativas do agronegócio da região sul. Deve faturar em torno de R$1,5 bilhão de reais esse ano. São 6.200 associados, 3.000 funcionários. Um quadro bem diferente de quando Dirceu Bayer assumiu a presidência da cooperativa. Ali a situação estava complicada. Obrigado por nos atender. Da mesma forma, a gente agradece essa oportunidade de falarmos um pouco, né, da história da nossa Languiru. Efetivamente assumimos no ano de 2002 num quadro extremo de dificuldades, né, de toda ordem, né, econômica e também social, porque houve na época, né, uma debandada de muitos associados, prevendo, imaginando a dificuldade da Languiru e principalmente do não recebimento pelo produto entregue, né. A partir daquele momento fizemos uma reestruturação completa na nossa cooperativa, né, em todos os sentidos, né, na gestão principalmente, porque tínhamos problemas, né, traçamos um planejamento estratégico na época, né. Qual é o momento da virada para o senhor? O que aconteceu assim? O que foi decisivo na virada? Foi decisivo, em primeiro lugar, a força dos nossos produtores. Não fôssemos uma cooperativa, né, não teríamos conseguido dar a volta. Os nossos colaboradores foram fundamentais também nesse momento. Tivemos que trabalhar, digamos, a motivação dos nossos funcionários, contratamos profissionais
psicólogos inclusive, né, para restabelecer um ambiente de confiança, né. Mesmo no ano de crise, nós tivemos exemplo no ano passado, foi nos piores anos que atingiram o setor de aves suínos, setor carnes, né, e o nosso cultor continuou produzindo normalmente, ele nem tomou conhecimento da crise. A forma de agregarmos valor à nossa matéria-prima está dando muito certo e esse é o responsável por termos um faturamento próximo a 1 bilhão e 500 milhões esse ano na pequena propriedade, né? Presidente, parabéns, sucesso e grandes números no futuro também. A quarta-feira teve mais um amanhecer gelado no Rio Grande do Sul. Em Canguçu, os termômetros chegaram a marcar menos de 3 graus e 8 décimos, meu caro Glauco. Pois é, Felipe. Olha, quem pensou que o inverno já tinha ido... Tem frio ainda e possibilidade, inclusive, de geada. Possibilidade de geada, a mínima ficaria, segundo as previsões, abaixo de 5 graus em muitos municípios. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 4 e 14 graus, ou seja, bastante frio. Segue essa onda de frio que está instalada aqui pelo Rio Grande do Sul. Na capital, a quinta-feira será ensolarada novamente e com temperaturas baixas, a mínima de 14 graus e a máxima deve ficar por volta de 16 graus. Portanto, mais um dia frio na capital, assim como de resto no Rio Grande do Sul, Felipe. Obrigado, Glauco. Você volta em instantes e a gente também, né, com as informações sobre esse tiroteio que aconteceu dentro de uma farmácia na região sul do estado. Em instantes, aqui no Segunda Edição. No sul do estado, um policial reagiu a uma tentativa de assalto, tudo flagrado por câmeras de segurança. Era uma farmácia, o objetivo dos dois bandidos. Glauco. Olha que imagens impressionantes, Felipe. A câmera mostra o momento em que os dois bandidos entram encapuzados na farmácia. Assim que anunciam o assalto, o policial reage. Ele acerta os dois assaltantes, mas é ferido pelo bandido que está usando a roupa cinza. Quando percebe quem é o atirador, o policial dispara contra o bandido. Ferido na perna, ele vai para trás do balcão buscar aí ajuda, né? A troca de tiros durou menos de 1 minuto, foi muito rápido, né? A tentativa de assalto aconteceu por volta das 9 horas da noite, numa farmácia na Avenida Roberto Sokovski, na Vila São João, em Rio Grande. Um dos assaltantes morreu no local. Este que foi atingido aí com mais gravidade, né? Estava bem perto do policial. Ele já tem antecedentes e estava em prisão domiciliar. O outro foi ferido em uma das pernas. Ele está internado na Santa Casa de Rio Grande, sem risco de morrer. O assaltante que sobreviveu já tem antecedentes. Estava em liberdade condicional desde dezembro do ano passado. O Brasil, policial, né? Pois é, né? O policial também está internado. Ele passou por cirurgia e é mantido em coma induzido. Ou seja, requer muitos cuidados realmente a torcida para que ele se recupere. Agora as imagens parecem coisa de filme, Felipe. Agora é o seguinte, né, Glauco? A gente tem que, todos nós aí, rezar mesmo, agradecer muito o trabalho desse policial que arriscou a vida dele, está em coma induzido, inclusive com uma triste curiosidade, dá assim pra gente dizer, né? O policial que atirou, tanto ele quanto o bandido que sobreviveu, estão internados no mesmo hospital, a Santa Casa lá de Rio Grande, distante apenas alguns metros um do outro. O bandido, inclusive, está sob custódia em um quarto privativo, porque ele tem convênio. Bandidagem tá chique, rapaz. Eles pagam convênio. Eles pagam internação assim, rapaz. E o policial tá na UTI, já passou por 2 cirurgias, como disse o Glauco, e as nossas melhores preces para que ele se recupere, porque afinal de contas colocou em risco a própria vida. Vamos falar de futebol rapidinho. Jeremias Werneck, a situação do Inter, que hoje enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio, 9h30 da noite aqui em Porto Alegre, Jeremias. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo ligado. Segunda edição. Olha, a gente está aqui em cima do edifício garagem. A qualquer momento chega o Internacional. As ruas de fogo estão preparadas. Ulisses veio de Santa Maria. Quanto é que vai ser hoje? 2-0 para o Inter. E tem Grenal na final?
Eu espero que sim. Tá bom. Tá aqui o Fernando, veio de Santa Maria. Veio de Lajeado, quanto hoje? Eu acho que 1-0 já tá de bom tamanho. E tem Grenal na final? Tem, vai ter. E o Antônio, quanto é que vai ser hoje, Antônio? 7-1. 7-1, o Antônio tá otimista, tá todo mundo otimista aqui no Beira-Rio, esperando o Inter classificar. E daqui a pouco tem um Grenal, né, Felipe? O Grêmio tá perdendo em Curitiba, mas por enquanto tá dando Grenal na final, Felipe. Exatamente, 39 do primeiro tempo em Curitiba, o Grêmio vai perdendo por 1-0 para o Atlético Paranaense, mas a nossa torcida é que amanhã Débora de Oliveira e Jeremias Werneck tragam informações de que a dupla Grenal se classificou para a final da Copa do Brasil. Uma ótima noite a todos, fiquem com o SBT Brasil. Tchau!